Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou o Gabriel Amaral. E vamos embora para mais um vídeo aqui com notícia exclusiva no Raiz Tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, isso é sempre muito importante para ajudar o nosso trabalho. E vamos rodar a vinheta do Giro de Notícias. Vamos embora. Bem, notícia deste vídeo, apurada por a gente aqui do Raiz Tricolor, a informação é que é sobre Júlio Fidelis, lateral direito do Fluminense, lateral direito da base do Fluminense, tido por muitos como uma grande revelação. A informação é que existem sondagens pelo lateral Júlio Fidelis, de 18 anos, do Fluminense. 2 clubes da Série A do Brasileirão sondaram o jogador. A situação dele é diretamente, né, foi sondada diretamente com o staff do atleta, que é empresariado pelo empresário André Cury, e um desses clubes que chegou a essa sondagem, enfim, houve essa conversa, foi o Botafogo, rival aqui do Rio de Janeiro, que de início demonstrou ali algum interesse no lateral a ponto de fazer essa sondagem. A princípio não passa de uma sondagem, só que obviamente isso pode acabar evoluindo, ainda mais considerando que o mesmo André Cury, empresário do Júlio Fidelis, acabou de acertar uma renovação com o Fluminense para outro empresariado seu, o Guga, por 4 anos. O contrato do Guga foi renovado agora, a publicação foi no mês de setembro, agora de 2025, até 2029. A relação entre a gestão Mário Bittencourt, né, o próprio Mário em si, mas a gestão como um todo, com o empresário, ela é uma relação boa. Alguns negócios foram feitos agora, por exemplo, nessa última janela. Por exemplo, a contratação do Igor Rabelo, vindo do Atlético Mineiro, também empresariado pelo André Cury, a renovação do ponta Riquelme, que é também da base do Fluminense, também empresariado pelo André. Essa renovação, inclusive, do Riquelme estava sendo aguardada há um bom tempo, né? Se falava dela pelo menos desde o mês de fevereiro, de março desse ano, e também foi destravada há pouco tempo. Ambos, como eu falei, agenciados pelo André Cury, o que pode acabar favorecendo a um negócio bom para os dois lados aí, ou pelo menos bom também para o lado do Júlio Fidelis, que obviamente quer mais minutos, né? Essa é, inclusive, parte de uma outra apuração que eu estou fazendo sobre esses jogadores que não estão, né, não estão sendo utilizados. Essa minutagem é o principal objetivo, tanto do staff quanto do jogador, pro ano que vem, e com um Samuel Xavier que é titular absoluto, acho que até falamos disso na live agora do Jornada KTO 1902, acho que hoje talvez um ou outro ali conteste e tal, mas a massa como um todo não contesta muito a titularidade do Samuel Xavier hoje, pelo que faz um bom ano, acho que no geral no Fluminense também. E com o lateral direito reserva, o Guga tendo um contrato longo, o Fidelis, é natural que ele olhe e fale, para eu ter minutagem aqui, vai ter que ser como foi na estreia, entre aspas, né, dele no Brasileirão, porque ele já tinha jogado lá atrás pela Sul-Americana, lá contra a União Espanhola, mas, né, para ele sabe que é natural que tanto o staff quanto o jogador olhem e falam, para eu jogar aqui, o titular tem que lesionar, o reserva tem que estar poupado para eu ser titular, igual foi lá no jogo contra o Bahia, aquele 3-3 que ele acabou jogando muito bem. Então, dificilmente ele vai acabar tendo chances antes de completar 20 anos. Sobre o contrato do Júlio Fidelis, que é algo que a gente sempre fica preocupado quando se fala sobre uma saída de algum jogador mais jovem, o Júlio Fidelis tem um contrato longo, tá? O contrato dele hoje vai até o final de 2028, porque a gente está falando aí de pelo menos, né, mais 3 temporadas de contrato com o Fluminense. Então, o Fluminense pelo menos está minimamente resguardado na questão da venda, né, o contrato acaba no final do ano que vem, já precisa vender agora, porque você não perde valor depois. Então, existe esse cenário. Vamos lá, tá? Tudo que eu falei até agora aqui é informação apurada por mim. Eu vou dar aqui agora uma opinião, a minha visão sobre a situação toda. Isso tudo parte de um efeito, meio que um efeito borboleta, porque, vamos lembrar aqui, o Fluminense foi ao mercado desesperado para contratar um zagueiro agora, há pouco tempo atrás. Por quê? O Thiago Silva estava lesionado,
e o Ignacio estava lesionado. Acabaram se lesionando ao mesmo tempo. O Renato Gaúcho não contava com o Thiago Santos como zagueiro, contava com ele como volante, tanto que o contrato dele foi renovado para o ano que vem. E o Fluminense acabou ficando com Ignacio e com Freitas, para poder utilizar em alguns jogos. Aliás, perdão, Ignacio Freitas não, Manuel e Freitas. Já que o Ignacio, como eu falei com o Thiago Silva, estava lesionado. O Fluminense foi desesperado ao mercado em agosto. O Thiago Silva e o Ignacio voltaram de lesão, ao mesmo tempo que o Igor Rabelo, que não podia jogar nem Sul-Americana e nem Copa do Brasil, chegou ao Fluminense. Pouco depois o Renato pede demissão. Você soma 1 com 2, com 3, com 4, com 5, o resultado acaba sendo muito claro. O Fluminense trouxe o Igor Rabelo às pressas, os zagueiros se recuperaram, o Fluminense passou a ter um treinador que olha para o Thiago Santos como o Thiago Santos quer ser olhado, como um zagueiro. E aí isso fez com que o Fluminense tivesse à sua disposição Thiago Silva, Freitas, Ignacio, Manuel, Thiago Santos e Igor Rabelo. E no meio desse processo ainda tivesse redescoberto o Davi Schwindt. O zagueiro foi escalado para um jogo onde o Fluminense estava com bastante desfalques e acabou poupando também um jogador, os jogadores lá em Salvador contra o Bahia. Jogos em que chamaram a atenção o Davi Schwindt, já que, como eu falei, já sem Thiago Silva e Ignacio, o Fluminense foi jogar na Colômbia, teve que poupar o time, então poupou o time reserva, de certa maneira. E o Júlio Fidelis. Aquele jogo provocou o efeito borboleta. Por quê? Com a contratação do Igor Rabelo, isso acabou também ajudando, e aí, novamente, isso não é informação, isso é a minha visão, tá? Acaba ajudando a destravar negociações. Você liga para conversar, senta para renovar e para contratar o Igor Rabelo, na mesma mesa de conversa você tem conversa sobre o Riquelme. A renovação foi destravada dias depois da chegada do Igor Rabelo. Você tem conversas sobre a renovação do Guga também, destravada por um longo tempo. E aí, nesse mesmo caso, o Fidelis, que até então era só tratado como lateral franzino, faz um jogaço contra o Bahia, foi mesmo um jogaço, por causa da lesão do Samuel Xavier, e, bem, começa a figurar nas discussões da torcida. O Renato identifica isso, coloca o Júlio Fidelis no banco, não lança ele titular, mas dá 90 minutos a ele contra o Corinthians, e depois coloca ele na reta final do jogo contra o Vitória também. Deu algumas chances ali, poucas, mas algumas chances ali ainda. E desde então o Júlio Fidelis não foi mais relacionado. Samuel Xavier voltou de lesão, o Guga está de contrato renovado, e é natural que o Júlio Fidelis olhe para essa situação e fale, cara, eu sou um lateral de 18 anos, fez a base direitinho, de uma geração hiper midiática e vencedora, que é a geração Esquadrilha 07. Eu já vi o Cauã Elias meter o pé, eu já vi o Isaac meter o pé. Obviamente são jogadores de frente, mas já tô vendo o Riquelme com contrato renovado e direto no profissional. E eu já tive não só o meu destaque, mas a minha regularidade nos poucos jogos que eu joguei no profissional, quando me fizeram voltar para a base, porque foi o que acabou acontecendo. O Júlio Fidelis volta um jogo para a base, ainda no mês de agosto, depois do jogo do Bahia, mas antes do jogo do Corinthians, para jogar o Sub-20. E ele vence o jogo pelo Fluminense Sub-20 contra o Boa Vista e ainda faz um gol. Ou seja, quando bateu na base, ganhou mais moral ainda, porque viu que estava acima do que seria o Sub-20 do Fluminense. E eu não sou relacionado, tô só treinando desde o dia 20 de setembro, e aí é inevitável que a gente não lembre da situação do André em 2021. Vamos relembrar, até porque o Botafogo tá na história de novo. O André sobe em 2020, o Fluminense precisava de jogadores, pandemia de Covid, a volância do Fluminense tinha jogadores que, enfim, não esperavam qualquer confiança ali da parte do Fluminense, né? A gente está falando do Hudson, por exemplo, a época do Hudson. E o André e o Martinelli vinham de um sucesso muito grande no Sub-17, até o início de Sub-20 muito bom, o André até um pouco à frente do Martinelli. Eles ganham chance com o Odair de início, o André acaba não indo muito bem, o Martinelli vai, o Odair coloca o Martinelli titular, mas o Odair vai embora, fica o Marcão. A volância do Fluminense encaixa muito bem com o Martinelli e Iago Felipe, o Martinelli é alçado ao profissional enquanto o André fica naquele meio termo. Começa 2021, Roger Machado chega, analisa o André e não gosta muito do que vê de início. André vai pro Sub-23. Fluminense segue com o Martinelli, na época tinha o Wellington também, né? Tinha acabado de chegar. Tinha o Iago Felipe, mas quem tava no profissional era o Martinelli, e o André ficava ali numa espécie de... na marolinha, no marasmo, no meio termo. Para ganhar minutos, o que é interessante pro jogador? Dá minutos pro jogador e empresta. O André passou por esse mesmo
percurso, era um outro Fluminense na época, né? No sentido do que se aspirava dos jogadores do Fluminense. O Fluminense sempre teve uma parceria muito grande com o CRB. Chegou a se alinhar um empréstimo para o CRB, um empréstimo para o Botafogo, chegou a se discutir sobre isso, só que acabou que o Hudson na semifinal do Carioca teve uma lesão de ligamento, lesão que inclusive virou problema no futuro depois, mas naquele momento foi a solução, porque com a lesão do Hudson, o Roger parou e falou, ó, perdi um volante aqui, não vai dar para contratar, manda subir aquele moleque da base. O André sobe, e aí o resto você já sabe, é história. O André acaba, mesmo não indo bem no iniciozinho ali, ganhando a sua chance no apito final quase da sua passagem inicial pelo Fluminense. Obviamente, se ele fosse emprestado na época, era um outro Botafogo, provavelmente ele iria muito bem e voltaria para o Fluminense. Mas ainda assim, a história do André poderia ter sido muito diferente se aquele empréstimo tivesse acontecido. O caso do Júlio Fidelis tem as suas diferenças em relação ao do André, mas lembra um pouco, né? Jogador que está, pela avaliação do treinador, abaixo de outros jogadores que têm contrato até um pouco mais longo, não aspira muito chances ainda nessa temporada ou na próxima temporada, com um empresário que deseja também dar rodagem e minutagem, porque a gente sempre fala que o empresário tem o desejo de o jogador dele estar jogando para que possa fazer um novo negócio, possa, enfim, o jogador é, de certa maneira, um ativo do empresário também, né? O empresário quer destaque para o jogador. E fica meio claro que a partir do momento que o próprio André Cury acerta uma renovação de longo prazo com o Guga para a mesma posição, ele sabe que o Fidelis não vai ter muitas chances no Fluminense, de início. Vamos esperar os próximos capítulos. Virou ali um cenário meio, né, meio complicado, porque eu acho que é meio óbvio de que se o Fidelis sair do Fluminense agora não é o ideal, e a temporada que faz o Guga mostra também que não dá pra confiar muito nele como titular. Vamos aguardar o desenrolar da história, beleza? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e, claro, passar aqui pra ativar aquele sininho pra sempre que sair vídeo você acompanhar com a gente aqui também. Tamo junto, deixa o like, se inscreve e dá a tua opinião também sobre a notícia aqui embaixo. Até a próxima, valeu!